Olá, pessoal. Nós iremos falar agora sobre leishmanioses, com ênfase na leishmaniose visceral. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser sobre quadro clínico e diagnóstico, e a segunda parte vai ser só sobre o tratamento. As leishmanioses, elas são consideradas doenças tropicais negligenciadas, junto com várias outras, como por exemplo, malária, dengue, que são bem endêmicas em nossa região. E a leishmaniose, ela apresenta basicamente três formas clínicas, que é a leishmaniose visceral, que vai ser objeto da nossa aula, a leishmaniose cutânea e a leishmania cutânea mucosa. Essas três formas são causadas por mais de 20 espécies diferentes de leishmanias. Então, cada espécie tem a sua evolução própria. A leishmaniose visceral, que também é conhecida como calazar, ela é endêmica em 83 países e estima-se que haja 1 bilhão de pessoas sob o risco de adquirir infecção. Entre essas pessoas, 1 milhão de casos novos por ano são diagnosticados da leishmaniose cutânea. E de calazar, são cerca de 30 mil casos novos por ano do calazar, o que é um número bastante elevado, principalmente quando a gente pensa nas morbidades causadas pela doença e pelo risco de letalidade. Aqui a gente pode ver as três formas clínicas básicas. A forma puramente cutânea, que é caracterizada por úlceras. Essas úlceras, elas têm um crescimento centrífugo, bordos elevados, fundo limpo e podem adquirir um caráter destrutivo, porque elas crescem, elas se expandem. A depender da região, elas podem causar deformidades, como aqui, próximo ao olho. Nessa segunda imagem, a gente vê a leishmaniose cutânea mucosa. Além de acometer pele, também vai haver destruição mucosa, principalmente de septo nasal e de palato, causando bastante morbidade. E a última forma, que é a que a gente vai abordar na aula com mais ênfase, é a leishmania visceral, ou calazar. Ela, caracteristicamente, vai ser decorrente da invasão da leishmania nos órgãos do sistema retículo endotelial. Então, vai invadir a medula óssea, vai invadir baço e vai invadir fígado. Por isso, essa característica tão peculiar da pancitopenia, por conta da invasão da medula, esplenomegalia e hepatomegalia. No mundo, esses países que estão em marrom representam mais de 90% dos casos de leishmaniose visceral diagnosticados. O Brasil sozinho, ele é responsável por mais de 96% dos casos na América Latina. É um número bastante expressivo. E aqui a gente vê a incidência a cada 10 mil pessoas no país. Percebe-se que a maior concentração realmente é no Nordeste. Você vai ver alguns focos aqui na região Norte, alguns focos na região Centro-Oeste, mas a grande quantidade de casos realmente se dá na região Nordeste. O ciclo da leishmaniose, ele é composto por canídeos. No ciclo urbano, esse a ocorrência do cachorro, do Canis familiaris, e nas matas, o principal responsável pela manutenção do ciclo são as raposas. O vetor do parasita, o vetor da leishmania, é a Loxomia longipalpis, que também é conhecido como mosquito palha. Ele consegue se adaptar bem a regiões próximas às casas humanas. Então é comum ser encontrado nessas regiões. Originalmente ele fica nas regiões de mata. Então você vai ver muitos casos de leishmaniose em regiões recém-desmatadas. Então, os cães são importante fonte de manutenção do ciclo urbano, principalmente pela falta de controle desses animais e pela indisponibilidade de tratamento.
os cães eles ficam bastante adoecidos e os principais sintomas que os cães apresentam é perda de peso, linfonodomegalia, queda dos pelos com úlceras pela pele e a perda de peso. Então, os animais ficam bastante adoecidos e eles mantêm o foco de transmissão. Outra característica também é o crescimento exacerbado das unhas. O tratamento para os cães é bastante complicado, porque o que acontece é que os cães eles permanecem como portadores sãos se forem tratados e curados. Ou seja, o ideal é que se utilize a coleira anti-inseto antes que ele adquira a doença. A questão do sacrifício dos cães é bastante controversa, na verdade. Até por conta principalmente da questão do ser um portador são depois do tratamento, né? Então, o que é mais importante em relação aos animais, principalmente os animais domésticos? A vacinação e o uso de coleiras repelentes, que existem inúmeras marcas. O tratamento para os animais ele é bastante caro. Então, assim, bem mais caro do que vacina e bem mais caro do que a coleira. Então, realmente, há indicação de sacrifício desses animais quando são diagnosticados com calazar. Então, sempre usar coleira anti-insetos e sempre utilizar as vacinas. E não invadir o território das abutres, deixá-las em paz. Aqui a gente vai observar as duas formas de importância médica da leishmania. Então, a leishmania, ela apresenta duas formas. A forma que vai infectar o mosquito, que vai infectar o Lutzomia, que é a forma pró-mastigota, e a forma amastigota, que é a sem flagelo, que é responsável pela infecção dos macrófagos dentro da medula óssea, né? Então, assim, essa forma amastigota, a gente vai reconhecer essa forma aqui, a mastigota, como pertencente à leishmania, por essa característica dela de apresentar em formato de T o núcleo e o cinetoplasto, como vocês podem ver apontados pela seta. Essa é a forma que vai infectar as células humanas. E essa forma, a promastigota, é que vai infectar o inseto. Então, o que é que acontece? A fêmea do Lutzomia, no mosquito pária, vai fazer o seu repasto, né? Vai picar um mamífero, seja ele um canídeo, seja ele um humano. E esses parasitas vão adentrar a derme e vão ser reconhecidos pelas células de Langerhans. A partir daí, vai começar diversas transformações até serem levados para os linfonodos, onde vão infectar os macrófagos e vão adquirir essa característica de amastigota, que é essa forma que vai se proliferar dentro dos macrófagos, eles se multiplicam de forma bastante rápida, levando à apoptose dos macrófagos e sua morte. Esses macrófagos vão ser lançados, os macrófagos vão ser destruídos, liberando inúmeros hemastigotos da corrente sanguínea que vão estar aptos a infectar novos macrófagos. Um detalhe interessante: quando a gente vai coletar a mielocultura, quando a gente vai coletar o mielograma, é esse aspecto que a gente vai ver do amastigota dentro de um macrófago. Se o material coletado do mielograma for levado para a cultura, esse amastigota vai concluir o seu ciclo de transformação e na cultura o que a gente vai encontrar é o promastigota. Aqui a gente vai ver no menor aumento aqui a imagem de um mielograma, em como aumentam os amastigotas dentro do macrófago. Como é que ocorre o adoecimento? Então, esses macrófagos
eles vão se multiplicar de forma bastante exacerbada, vão levar à ruptura dos macrófagos, e isso vai fazer com que esses mastigotas disseminem-se para os órgãos do sistema retículo endotelial. A partir daí, ele tem mecanismos próprios de tolerância, né? Então, o próprio mastigota, ele dispõe de mecanismos de tolerância para não ser destruído dentro dos macrófagos. Então, eles são tolerantes a todos os processos oxidativos de defesa que o macrófago teria no seu interior, intracelularmente. Então, os amastigotas, eles têm essa propriedade de diminuir a resposta mediada pelos linfócitos T e macrófagos e, além disso, eles vão ativar a proliferação policlonal dos linfócitos B. Então, isso vai levar a uma característica bem importante da leishmaniose visceral. O que acontece? Como esses linfócitos B, eles são ativados e os linfócitos B, eles são um componente importante da imunidade humoral. O que acontece? Como a leishmania é um parasita intracelular, esses linfócitos B vão produzir imunoglobulinas para sensibilizar esses macrófagos, só que a imunidade celular, que seria responsável pela destruição deles, vai estar diminuída. Então, você vai manter a proliferação exacerbada de linfócitos B e de imunoglobulinas, sem que essa resposta seja eficiente. Ou seja, uma das características importantes da leishmaniose visceral é a hipergamaglobulinemia. Então, você vai ter aumento da globulina. Outra característica importante que vai estar associada a essa hipergamaglobulinemia é a hipoalbuminemia. O que acontece? O maquinário hepático, ele é limitado. Então, se ocorre um aumento da produção de globulina, algo vai ter que deixar de ser produzido e vai ser a albumina. Então, no início da doença, você ainda vai ter albumina normal com aumento da globulina isoladamente. E, à medida que a doença avança, você vai ter a queda da albumina e a ascensão da globulina. Por isso, essa característica da inversão albumina-globulina. Como é feito o diagnóstico clínico do calazar? O período de incubação da leishmaniose visceral é de cerca de 2 a 8 meses, a partir do primeiro contato com o parasita. Quanto mais precoce iniciarem-se os sintomas, mais grave vai ser a manifestação clínica desses pacientes. O tempo de vida dos pacientes com leishmaniose, se nada for feito, se não receberem um tratamento adequado, é de 2 anos. E a morte, no caso da evolução natural da doença sem intervenção, ela vai ocorrer principalmente por infecções secundárias e por hemorragias. Outro dado importante em relação ao calazar, a leishmaniose visceral, é que depois que o indivíduo adquire calazar, mesmo ele sendo tratado e curado, a gente não consegue eliminar completamente o parasita do organismo. Então, o indivíduo ele também fica como um portador são. Isso quer dizer que o calazar ele pode ser reativado em situações de imunossupressão. Isso é bem importante naqueles locais onde a gente apresenta muitos casos de HIV. Então, naquelas regiões em que há sobreposição da endemia de HIV com a endemia de calazar, isso é muito importante. Porque aqueles indivíduos que já tiveram calazar uma vez que desenvolvem imunossupressão secundária pelo HIV, eles com certeza irão reativar o calazar. Por ser infecção intracelular, tem caráter polar. Então, aquele processo que ocorre de imunotolerância dentro do macrófago, aumentando a proliferação de linfócito B, com intensificação da resposta humoral e diminuição da resposta celular,
ela não vai acontecer em todos os pacientes. Depende muito do fenótipo do indivíduo. Essa característica ela vai acontecer apenas 15% dos pacientes que irão desenvolver o calazar clássico. Então, essa resposta imune pode ser tanto total, do indivíduo conseguir fazer a resposta celular apropriada e adequada e conseguir eliminar os parasitas antes de desenvolver a doença, ou seja, ele vai ter a forma assintomática ou oligosintomática, e cerca de 85% dos pacientes vão evoluir com cura espontânea do calazar. Isso é relevante, principalmente naqueles pacientes que moram em área endêmica. Apenas 15% dos pacientes que são infectados com a leishmania vão desenvolver o calazar clássico. E quais são os sintomas que o paciente apresenta? Então, vamos pensar um pouco. A leishmania, ela vai infectar primariamente linfonodos e depois partir para os demais órgãos do sistema retículo endotelial. Invadir medula, onde ela vai começar a ter uma mais intensa suproliferação, invadir fígado e baço. Então, os principais sintomas do calazar são os sintomas constitutivos. Então, o indivíduo com calazar vai apresentar febre de caráter diário, geralmente vespertina, quase sempre diária. Vai apresentar astenia progressiva, vai apresentar mal-estar, inapetência, vai apresentar perda de peso, que são todos sintomas bastante inespecíficos, na verdade, né? Nesse momento que você tem só esses sintomas inespecíficos, realmente só vai haver diagnóstico com alto grau de suspeição. À medida que a doença vai evoluindo, o indivíduo vai apresentando também prostração, apatia, eventualmente vai ter diarreia também. Então, à medida que progride a invasão da medula óssea, aquele indivíduo vai tendo redução dos elementos celulares produzidos na medula óssea. O primeiro a reduzir são as plaquetas. Então, inicialmente, o indivíduo vai ter apenas a plaquetopenia isolada. Nessa fase inicial, a gente já percebe um aumento isolado do baço. Então, às vezes, ele só tem a esplenomegalia discreta e ainda não tem a hepatomegalia. Isso no começo da doença, não é mesmo? Então, o indivíduo vai ter os sintomas constitutivos, vai ter plaquetopenia, vai ter esplenomegalia. Que se o indivíduo for de área endêmica, isso já é suficiente para motivar os exames diagnósticos, principalmente os menos invasivos, como o RK39 e a imunofluorescência indireta. Mas se o indivíduo não for diagnosticado, essa invasão medular ela vai prosseguir. Então, o que ele tinha apenas plaquetopenia, vai evoluir também com leucopenia. Lembra que também, enquanto isso, o baço vai aumentando de tamanho. Então, vai haver sequestro de plaquetas, então a plaquetopenia vai agravar ainda mais. E o indivíduo ele vai começar a apresentar anemia. Então, depois de um tempo, ele vai começar a apresentar sintomas de astenia relacionadas não apenas ao quadro infeccioso, mas também à anemia. É comum que esse paciente apresente também tosse seca, porque a leishmaniose ela causa pneumonite, que é bastante comum. Então, esse indivíduo vai começar a perder peso de forma perceptível, sendo que o baço continua crescendo de forma progressiva, e nesse momento que o paciente já vai apresentar a pancitopenia, também vai haver aumento já do fígado. Então, aquele paciente que vai emagrecendo, mas mantendo aumento do seu volume abdominal. E quando chega nessa situação de o paciente já ter pancitopenia, então todas as três séries diminuídas, aumento de baço, aumento de fígado, nesse momento a gente vai começar a perceber outras alterações laboratoriais. Então você já vai ter aumento de transaminases, você já vai ter aumento de fosfatase alcalina, você vai ter também, lembra, aumento da gama-globulina e redução da albumina. Então, se você for dosar, você vai ter a inversão albumina-globulina. E
E qual é a consequência da hipoalbuminemia? Edema. Então, o paciente vai apresentar-se edemaciado. Além disso, o paciente vai ter também alterações da produção de fatores da coagulação, porque se o fígado não consegue produzir a albumina adequadamente, também não vai conseguir produzir os fatores da coagulação. Então, nesse momento, o paciente vai começar a apresentar pequenos sangramentos, sangramento gengival na hora de escovar os dentes, eventualmente vai ter vômitos com sangue, vai começar a apresentar petequias, vai começar a apresentar equimoses. E outro achado também que é comum é a micropoliadenopatia. Então, ele vai ter múltiplos linfonodos perceptíveis em todas as cadeias, nas cervicais, nas intratorácicas, nas intraabdominais. E nesse momento, o paciente já tem uma pancitopenia grave, bastante leucopênico, com a imunidade celular já bastante suprimida. Então, ele vai começar a apresentar infecções bacterianas graves, como pneumonia bacteriana, sinusites, otites, infecções de pele, quadros de infecção intestinal também associados. E ele vai morrer ou sangrando ou de infecção e sepse. Então, assim, é uma doença que é endêmica em várias regiões. Então, a gente, para fazer um diagnóstico de Kala-Azar, a gente precisa conhecer as regiões endêmicas e saber se o indivíduo esteve pelas regiões endêmicas. Não necessariamente ele precisa ter contato com cachorros. Lembra que o cachorro não transmite o Kala-Azar. Quem vai transmitir o Kala-Azar é o mosquito palha, né? Então, assim, estando em região endêmica, apresentando febre, plaquetopenia e esplenomegalia, já é critério para investigação de Kala-Azar. A síndrome completa do Kala-Azar, o Kala-Azar clássico, ele é caracterizado por um quadro de febre, com pancitopenia e hepatosplenomegalia, né? Então, esses pacientes, eles precisam ser testados para Kala-Azar, precisa ser investigado Kala-Azar até prova em contrário. E que exames a gente deve solicitar para os pacientes com Kala-Azar? Então, conhecendo a síndrome, que é uma síndrome febril, associada a hepatosplenomegalia e pancitopenia, a gente vai ter alguns exames que são bem elementares, né? O hemograma é fundamental, que vai flagrar nas primeiras semanas de doença, a gente vai apresentar apenas a plaquetopenia. À medida que for evoluindo, vai evoluindo com a pancitopenia, com redução das 3 séries. As transaminases vão estar elevadas também, bem como as enzimas γ-GT e fosfatase alcalina. Eu não havia comentado antes, mas que foi uma falha. Mas vou comentar agora. No processo de disfunção hepática, agora isso já em casos bem mais graves e doenças mais avançadas, você vai ter tanto a diminuição da síntese quanto a diminuição da depuração, então você vai ter aumento global de bilirrubinas. Você vai ter tanto aumento de bilirrubina direta quanto indireta. Você vai ter a inversão albumina-globulina. O sumário de urina vai apresentar várias alterações, principalmente leucocitúria e proteinúria. É importante observar que a leishmania pode ter toxicidade direta para o rim. Então, esses pacientes podem evoluir com insuficiência renal pela própria leishmaniose. Raio-x de tórax vai evidenciar apenas o infiltrado pulmonar, a menos que o paciente também tenha uma pneumonia bacteriana associada, que não é raro isso acontecer. Ultrassonografia de abdômen vai evidenciar hepatosplenomegalia, então o paciente vai ter aumento de vísceras, então hepatosplenomegalia, e vai flagrar os linfonodos intraabdominais aumentados, porque todos eles vão ser aumentados. É sempre importante lembrar que o Kala-Azar, muitas vezes, as regiões endêmicas de Kala-Azar
são regiões em que também ocorrem muitos endêmico em HIV. Então, é fundamental, sempre que houver diagnóstico de Kala-Azar, ser oferecido exame de HIV para esse paciente. Porque isso vai ser, inclusive, vai ter impacto no tratamento e no segmento desse paciente. Lembre que a imunossupressão pode reativar a doença. Então, esse paciente que tem Kala-Azar e HIV, ele vai precisar fazer profilaxia secundária após o tratamento completo. Então, todos os pacientes que diagnosticarem Kala-Azar precisam ser oferecido e realizado exame de HIV. Todos eles. E como é que é feito o diagnóstico laboratorial específico? O padrão ouro é o isolamento da leishmania. É ele que realmente vai nos dizer que é a leishmania, então é ele que a gente vai procurar. A gente vai fazer principalmente o mielograma. Pode ser feito o aspirado esplênico, que vai ser muito mais sensível, sendo que ele é muito invasivo. É um paciente que está com distúrbio da coagulação, então a gente não faz. Mesmo que ele tenha uma alta positividade, porque o custo-benefício não é válido. Então, o que realmente a gente vai fazer é o mielograma, que vai ser colorido pelo método de Gibbs-Wright. E eles têm uma positividade de 70% a 85%. Então, nessa primeira imagem, aqui à esquerda, a gente vai ver a esfregasta da medula, corada pelo Gibbs. Vocês veem aqui vários macrófagos parasitados pelas formas amastigotas da leishmania. Esse aumento aqui foi de 400 vezes. Aqui a gente vê algumas amastigotas soltas no meio extracelular. E aqui no maior aumento, que a gente observa aquela estrutura em T do núcleo com o cinetoplasto da leishmaniose, que está aumento de 1000 vezes. Em algumas situações, principalmente de pesquisa, a gente pode coletar parte desse material e enviá-lo para mielocultura. Mas é um exame que é demorado, porque a gente precisa esperar o desenvolvimento dessas leishmanias. Demora para você liberar o resultado, confiando que ele realmente é negativo, são 30 dias. Obviamente, se a leishmania foi encontrada antes disso, a gente vai liberar como positivo. Mas para dizer que ele é negativo, precisam pelo menos 4 semanas. Então, é um exame bastante demorado e que não vai nos ajudar muito no diagnóstico, a mielocultura. O mielograma é um exame direto, então você colhe o material, coloca na lâmina, espera secar, faz a coloração e vê. Então, no mesmo dia, esse resultado é liberado. Então, realmente, o padrão ouro vai ser o mielograma. Naquelas situações, aqui a gente pode ver o resultado da mielocultura. Então, precisa de um meio específico para leishmanias, que é justamente esse meio NNN. Então, do material que você vai coletar do mielograma, você vai coletar uma pequena gota de sangue nesse meio de cultura, vai esperar o desenvolvimento da leishmania e vai capturar essas pequenas leishmanias na sua forma promastigota. Então, esses filamentos, eles estão os flagelos estão na parte anterior da leishmania, então ela se move nesse sentido. Então, você vai encontrar esses seres sobrenadantes e vai dar o diagnóstico. A partir daí, a gente pode fazer estudos, por exemplo, para a identificação da espécie da leishmania. E existem outros exames que são menos invasivos, mais fáceis de realizar, principalmente quando a gente não dispõe de profissional habilitado para ler a lâmina com a leishmania. Nem sempre a gente encontra profissional que seja habilitado para isso, que reconheça esse parasita. Existem alguns exames que a gente vai fazer. Os principais são a imunofluorescência indireta, que tem certa dificuldade nas regiões endêmicas, porque lembra, 85% dos pacientes eles são
infectados, mas não desenvolvem a doença. Então, você vai encontrar um valor positivo para essas pessoas. Então, a gente vai considerar como positivo valores acima de 1 para 80. O teste rápido, que é feito com a proteína recombinante do flagelo das espécies que causam leishmaniose visceral. O teste rápido K39, ele não serve para leishmaniose cutânea, porque é outra espécie. Isso aqui é a proteína recombinante da espécie que causa calazar, não da espécie que causa leishmaniose cutânea. Ou seja, não se faz teste rápido RK39 se a suspeita for leishmaniose tegumentar. É possível fazer o anti-RK39, mas ele está menos disponível. E um exame que jamais deve ser feito, ele tem uma importância histórica, na verdade, é o teste de Montenegro. Então, ele não é utilizado. Ele tem importância histórica. O teste de Montenegro nada mais é um teste de sensibilidade tardia. Ele vai avaliar resposta celular, basicamente. E a gente tem que lembrar de um fato bem importante, que nos pacientes com calazar, essa resposta imune celular ela está diminuída, ela está reduzida. Então, durante a vigência da doença, a gente não vai encontrar um teste, a gente não espera que esse teste de Montenegro seja positivo. Ele vai ser encontrado positivo semanas após a cura. Então, ele poderia ser utilizado para o inquérito epidemiológico para saber quantas pessoas já tiveram contato com a leishmania. Mas ele não serve para o diagnóstico de calazar. Então, o que é que a gente vai usar para diagnóstico de calazar? O mielograma, a imunofluorescência indireta e o teste rápido RK39, que é o mais fácil de ser feito porque ele é feito com a fita de cromatografia à beira do leito. E pensando no calazar como uma doença causadora, como uma síndrome de pancitopenia febril com esplenomegalia, vão surgir diversos diagnósticos diferenciais, não é mesmo? E, dentre esses diagnósticos, várias protozooses também vão fazer parte dessa diferenciação, outras doenças bacterianas também. Então, vamos falar um pouco sobre elas para a gente pensar no que é que vai diferenciar. Lembre-se que a leishmaniose visceral, ou calazar, ela é uma doença arrastada. Ela tem semanas de evolução. Mas vamos comparar com algumas outras protozooses, como, por exemplo, a malária. A malária, a gente vai conseguir diferenciar clinicamente, porque a malária tem uma característica de ser uma doença bastante aguda. Então, em poucos dias, o paciente vai apresentar queda de estado geral, febre elevada. Outra característica importante da malária é a febre cíclica, as febres terçãs e quartãs. E nas regiões endêmicas de malária, o paciente apresentou febre, a primeira coisa que é feita é a gota espessa, que é o exame diagnóstico para malária. Então, é facilmente excluído. Então, na malária, por ser uma doença mais aguda, você não tem tempo de apresentar uma perda de peso importante. Você pode até evoluir com certa hepatomegalia, mas você não tem a visceromegalia exuberante que você tem na doença mais arrastada, que é o calazar. A esquistossomose hepatosplênica, ela também tem essa característica de ser uma doença mais arrastada. Mas no caso da esquistossomose, você vai ter um componente de hipertensão portal mais importante e você não vai ter acometimento significativo medular. Então, você não espera encontrar uma pancitopenia. Na doença de Chagas, na forma aguda, também, como o próprio nome diz, a forma aguda. Então, você não vai ter essa história, a evolução vai ser rápida, de febre e comprometimento sistêmico. Então, você vai conseguir excluir, você não vai ter um componente medular de pancitopenia. A febre tifoide é uma infecção bacteriana bastante grave, causada pela Salmonella typhi. Então, é uma doença bifásica, bacteriana, e também, diferente do calazar,
você vai apresentar leucocitose. A gente não tem leucocitose no calazar. Nunca. Porque a medula ela fica incapacitada de produzir leucócitos. A medula está toda ocupada por leishmanias. Não cabem células percussoras de leucócitos. Então você vai ter, mesmo que você tenha infecção bacteriana secundária no calazar, você não vai conseguir fazer a resposta de leucocitose. Então isso já ajuda a diferenciar, porque na febre tifoide você vai ter uma leucocitose importante. A endocardite infecciosa, principalmente de câmara direita, que tem um quadro mais arrastado e uma visceromegalia, também vai ter outras características, como sopro cardíaco. Você também vai apresentar leucocitose, que ajuda a diferenciar. No caso do citomegalovírus, é um quadro viral, então você vai ter menos componente sistêmico, você não vai ter o componente medular tão importante de anemia, não se espera anemia na citomegalovirose. E esse paciente com infecção por citomegalovírus provavelmente vai ter imunossupressão secundária também. A brucelose é a doença bastante associada ao consumo de leite cru. Vai causar um quadro febril com hepatosplenomegalia. O que vai ajudar a diferenciar o diagnóstico? A leucocitose, porque a brucelose é uma doença bacteriana. E a história, os antecedentes desse paciente. Para o paciente adquirir brucelose, vai haver história de consumo de leite cru. É um paciente que vai lidar com gado, não é? Então, a história pregressa do paciente vai ajudar a diferenciar. E aqui chegamos na doença que, efetivamente, o diagnóstico clínico diferencial é impossível, a menos que seja a forma aguda e pulmonar da histoplasmose. Então, a forma pulmonar da histoplasmose, essa é fácil, porque você vai evoluir com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Mas na histoplasmose disseminada, a gente só consegue diferenciar com o mielograma. Porque o fungo, o histoplasma, ele também consegue invadir medula. Então, você também vai ter pancitopenia, você também vai ter febre, você também vai ter hepatosplenomegalia. Mas quando você coleta o mielograma, você vai identificar as estruturas fúngicas. A histoplasmose disseminada, ela tem grande importância naqueles pacientes com calazar. Inclusive, a histoplasmose disseminada ela tem importância nos pacientes com HIV. Então, porque a imunossupressão vai levar tanta predisposição. Isso, obviamente, quando eu falo desses pacientes com HIV, eu me refiro àqueles pacientes que não têm um controle adequado da sua doença e não recuperaram a imunossupressão. Então, ou são pacientes que têm um diagnóstico recente, que ainda não iniciaram o tratamento, ou são pacientes que, mesmo já tendo diagnóstico, eles por algum motivo não conseguem tratar e mantêm-se em imunossupressão. Então, nesses pacientes, tanto a histoplasmose quanto a leishmaniose visceral são infecções secundárias muito importantes, por reativação inclusive. Então, para diferenciar, a única coisa que diferencia é o mielograma, que você vai ou ver estruturas fúngicas ou vai ver as leishmanias. E o outro diagnóstico diferencial, também bastante complicado de se realizar, é o com doenças linfoproliferativas. Também o mielograma vai ser responsável pela elucidação desse diagnóstico. E nessa primeira parte, era o que eu tinha para falar. Então, vamos seguir para a próxima parte da aula para falar sobre o tratamento da doença. Então, vamos continuar para a parte 2.